Beth é uma apaixonada pelo Habermas, né? Estudiosa, apaixonada pelo Habermas, e assim, tem que confessar para vocês, para o meu doutorado, eu também me contaminei. E Beth agora está vindo fresquinha aí com novidades. Beth está... a encomenda para a professora Beth, ela está fazendo uma aproximação. Eu falei, Beth, faz com que a gente se apaixone por Habermas também. Então, assim, ele tem produzido coisas novas, então, né, a gente está falando de um autor que está vivo e produtivo. E aí a encomenda vamos fazer uma aproximação, porque as questões teóricas não são fáceis, não são muito fáceis, principalmente quando a gente começa a fazer essa aproximação. E nessa aproximação trazer, além das questões mais gerais, né, da ação comunicativa, trazer pensar Habermas enquanto um referencial importante para discutir ética e democracia. Ele escreveu sobre a reconstituição da Europa, sobre a constituição da Europa, e ele faz toda uma reflexão sobre os direitos humanos ligados à dignidade humana. Então, e continua com o paradigma linguístico, que é a característica dele. Então, o que eu pensei para essa aula, assim, qualquer tema que você fale, né, utilizando a teoria habermasiana, ela vai passar pela teoria do agir comunicativo, inclusive o conceito de democracia. Então, não sei qual o nível de conhecimento de vocês, o que eu penso aproximativo. A base dele é a teoria da argumentação. As teorias mais tradicionais de comunicação, elas trabalham com as categorias emissor-receptor, não é isso? Não sei se vocês já viram lá. Para Habermas e outros linguistas e filósofos e autores, os pragmáticos nos quais ele se apoia, né? Falar, ele está direcionado à ação. Então, para ele, falar é sempre um falante e um ouvinte interagindo, faz parte do ato de falar, a escuta do contexto, inclusive, né? Tanto que você tem o método e a ciência hermenêutica, né? Que é entender, inclusive, contextos históricos, passados, textos, culturas. Você vai ler, não pensar aquela fala isolada, fora do contexto, mas sempre dentro de um contexto histórico. Isso é uma questão importante para situá-lo, né? E ele trabalha, então, com o conceito de ação diferenciado, que é ligado ao falar, né? Falar porque ele defende que a gente fala para coordenar ações, para se entender e coordenar ações intersubjetivamente, né? Eu ia destacar agora a fala, a ação, e o conceito de razão. O conceito de razão dele é diferenciado. Então, por que iluminismo? Quer dizer, já estou aqui introduzindo, mas está nos slides, né? O iluminismo é a defesa, a confiança na razão, no mundo racional, né? O que acontece, e aconteceu na filosofia, em toda a ciência, especialmente no positivismo, né? A gente tem um estreitamento do conceito de razão, como se razão fosse só objetivante, né? Tanto que a gente fala, qualquer coisa ligada ao mundo emocional, a gente fala que é irracional, não é isso? É comum, né, a gente falar isso. E para o Habermas não, ele alarga o conceito de razão, onde ele inclui então o mundo objetivo, o mundo subjetivo e o mundo das normas, social das normas. Esses são os conceitos que estão introduzidos também nesse texto que eu pedi para a Angélica, porque é um texto, né, que eu escrevi, acho que foi publicado em 2001, eu escrevi em 97, 98, publiquei um pouco depois, mas ele trabalha esses conceitos básicos e que são úteis também para pensar a ciência, né? Eu trabalho um pouco com a Cecília Minario, interdisciplinariedade na visão científica e o exemplo da saúde, AIDS e planejamento. Então é um outro conceito de razão e o conceito de ação. Então eu vou introduzir essas categorias inicialmente, né? Vou colocar aqui. Eu vou ter que ir ali.
Eu tive 2 alunas que fizeram um link de humanização com o Habermas, e eu aproveitei algumas ideias daquele slide, está reconhecendo? Para essa introdução aqui, né? Porque para introduzir um pouco o iluminismo. O iluminismo, né, no século XVIII, que é um evento importante, uma corrente de pensamento importante. E entrando no século XIX, temos a modernidade. Uma das polêmicas com outros autores do Habermas é a seguinte: os pós-modernos, né, com os pós-modernos. Para Habermas, a modernidade ainda não completou o seu ciclo, né, ela não fechou ainda. Então ele continua falando do pensamento moderno, da sociedade moderna, que ele acha que ela não se esgotou ainda, não entrou num outro ciclo pós-moderno, como alguns autores que vocês já devem, né, ter ouvido, Morin e, né, outros, como eles colocam. Para o Habermas, não. Estamos na modernidade e ainda não completamos, né, esse período, que eles chamam, é um longo período, né, começando no século XIX. Né? Então, justamente essa corrente de pensamento, e especialmente na modernidade, ela aprofunda concepções originais importantes, como a liberdade de expressão. Vocês vejam que a gente já está entrando no tema da democracia, né, que é o tema daqui, porque tem a ver com o próprio desenvolvimento dessa corrente. Então, liberdade de expressão, tolerância religiosa, são todos temas que perpassam a obra toda de Habermas, né? E a racionalidade como locus preponderante do pensamento da ação humana. Agora, é isso que eu estava falando agora há pouco para vocês. Ele continua o iluminismo, que é baseado no conceito de razão, mas ele alarga o conceito de razão. Aí, quando eu chegar nesses slides adiante, eu vou mostrar isso melhor, né? Então, para Voltaire, o esclarecimento e a razão acabariam, para ele, acabariam os obscurantismos da sociedade, né? Então, aquelas histórias, né, de bruxarias, inclusive religiões, enfim. O período alto do capitalismo industrial, a modernidade, né, se concretiza aqui nesse período. E outro marco importante é a Declaração dos Direitos Humanos, que também tem a ver com democracia. Se consagra os direitos dos indivíduos e dos cidadãos, tendo como ideias e metas a civilização, a liberdade, a fraternidade e a igualdade. Então, a cultura da modernidade, a razão é o centro, a cultura da modernidade. Então, ele não é original nesse ponto, né? Todos os filósofos são, né, centrados na razão, no homem, enfim. Não, todos nessa linha. Claro que tem os fenomenólogos e tem outros, né, que a gente tem algumas outras correntes, mas o iluminismo continua essa corrente centrada na razão, só que vai dar uma atualizada. Então, com a crise do racionalismo, né, impondo-se uma concepção logicista ou mecanicista, né, do universo, que é o nascimento do positivismo também no século XX. Por exemplo, a própria medicina, né, o nascimento da ciência, né, é a busca da verdade como única verdade. Então, a gente tem este marco também, que o Habermas também vai. Ele alarga o conceito de razão, mas ele não abandona a busca da verdade. Isso é uma coisa importante que eu quero marcar. E nesse colóquio, o meu ex-professor de Habermas, o Flávio, ele colocou isso de forma muito clara. A palestra dele foi assim, muito interessante. Mas não estende, né, o critério de verdade ao mundo social, ao mundo subjetivo, como outras ciências, por exemplo, sociólogos mais positivistas fizeram. Não é esse o caminho, mas ele não abandona e não deixa de respeitar os achados da ciência, né? O que ele faz é discutir como filósofo, né, e não acima da sociedade, mas ele vem discutir junto com os outros teóricos, sociólogos, economistas, o pessoal do direito, que ele, né, incorpora também, que a filosofia é mais uma disciplina, né? Por isso a questão da interdisciplinaridade. O que fazer com os achados da ciência e para quem eles devem servir.
Essa é a discussão. Não que eles não devam ser respeitados, né? Ele não é anticientífico, nunca foi, nunca será. O Bertrand está produzindo ainda e ele continua nessa linha. Então, eu quero marcar isso porque a gente tem outros, né, autores que às vezes questionam isso, não questionam a própria ciência. Não, ele faz parte do desenvolvimento da humanidade, né? O método científico ele respeita, mas aí ele mostra um caminho de como trabalhar isso, né? E razão e emoção, pelo texto aqui, não se opõem, então, né? Tem razão versus emoção. A emoção e as questões emocionais e subjetivas estão dentro do conceito de razão alargada. Isso que eu acho, nossa, eu acho assim, um pulo do gato muito interessante dele, porque ele abarca, né, o desenvolvimento humano como um todo. Não dá para trabalhar o homem com uma razão separada, né, da sua subjetividade. Isso eu acho. E aí ele se apoia em vários autores, né, que já vêm fazendo isso, mas ele também não vai para aquele lado dos autores, os teóricos da ação, que acham que a vontade é que manda no mundo. E também não é ingênuo. O sistema é poderoso, está aí presente, né? Vocês viram no texto e eu vou tentar passar isso. Porque quando a gente pensa também em como cuidar da nossa democracia, a gente tem que ter em mente isso também. O quanto ela pode ser manipulada, distorcida, e como é que nós fazemos, né, voltar a valer o conceito de liberdade, expressão de liberdade, o conceito de emancipação que perpassa toda essa história da filosofia. E o Habermas diz que a emancipação ela faz parte do desenvolvimento humano, que é um interesse legítimo e que está sempre presente. Além de outros, poder, dinheiro, que também estão aí, mas a emancipação sempre esteve presente, né? E aqui, olha, uma frase do pós-modernismo: a projeção de um mal-estar maior do pensamento da civilização ocidental. Então, eu acho mais pessimista, embora Habermas seja muito realista e não seja, né, não dá para dizer que ele é tão otimista, porque o mundo está ali, né, mas ele discute sem derrubar o conceito de razão, como saída, né? Eu acho que a nossa saída é mesmo o geral. Então, século XXI, então, um olhar para as correntes, né, humanistas, humanitárias. O humanismo existencialista deve ser historicamente entendido como um complexo de doutrinas eminentemente voltadas para a crítica ao racionalismo, aquele racionalismo, né, a razão pura, enfim. E aí ele discute também com os relativistas que dizem que você não consegue chegar a um conceito de verdade, tudo é relativo. Ele discute muito com Roth. Eu citei o Roth porque ele é um dos interlocutores muito importantes do Habermas, tem vários, em que ele discute muito essa questão do conceito de verdade. Então, a escola de Frankfurt, ela se caracteriza justamente pelo resgate do conceito de razão ampliada. Então, ela continua a tradição do iluminismo, reconstruindo-a, né, no diálogo com os diferentes autores. Isso que é muito interessante. Então, vou trazer alguns aqui representantes. Claro, o Habermas é o nosso principal representante da escola de Frankfurt. Mas a gente teve o Horkheimer, né, o Max Horkheimer, que fundou juntamente com o Adorno o Instituto de Pesquisas Sociais, esse que é dirigido pelo Habermas, né, até hoje. Instituição dedicada à pesquisa interdisciplinar entre filósofos, sociólogos, estetas, economistas, psicólogos, mais conhecido pelo nome de Escola de Frankfurt. Em 1933, transferiu-se para a Universidade de Columbia, em Nova York. Escreve com Adorno a Dialética do Esclarecimento, o Horkheimer. Tá? Então, isso marca o início dessa escola. O Adorno, né, que está aí nessa parceria com o Horkheimer, você vê que o Horkheimer ele é de 1895, viveu até 1973. O Adorno é de 1906, emigrou para a Inglaterra em 1937, viveu, né, nos Estados Unidos em 1949, voltou para a Alemanha.
Não por acaso, uma obra central da trajetória de Adorno é a Dialética do Esclarecimento, que foi escrita em parceria com Horkheimer. Durante o auge do horror nazista, em 41, né? E 48, ter isso em mente ajuda a entender e aceitar a radicalidade das ideias do Adorno, mesmo sua aparente sisudez. Coloquei isso também para marcar que a gente lê Adorno e acha que ele é pessimista, né? A dialética do negativo, digamos. Né? Ele é um autor que é sisudo, que não acredita muito, porque ele viveu essa época. Então, se você citou o autor, imagina, viveu os horrores do nazismo. Então, é muito difícil se manter otimista nesse momento. Né? Então, ele escreve enfim, depois ele é retomado, né? E suas teses são retrabalhadas, né? Em outro momento histórico. Então a gente tem um forte também representante que é o Marquês, que é 1898, foi para a Suíça e depois para os Estados Unidos. Então ele argumenta que a sociedade industrial avançada, né, criava falsas necessidades. Realmente, eu enxergo melhor lá que aqui. Eu botei lentes. Lentes de contato para lá. Então, a sociedade então, criava falsas necessidades que integravam o indivíduo ao sistema de produção e consumo. Então, aquela história, né, de criticar a indústria que cria falsas necessidades. Ele vem toda uma indústria da propaganda, ele trabalha, né, questionando muito isso, né? Comunicação de massas e cultura, publicidade, modos de pensamento contemporâneos apenas reproduziriam o sistema. Né? Resultado seria um universo unidimensional de ideias e comportamento no qual as verdadeiras aptidões para o pensamento crítico eram anuladas. Vejam que também é um autor ainda pessimista, né? Como se a gente não pudesse sair desses tentáculos, né? Da sociedade industrial, via TV, via propaganda, via cultura de massa, que a gente deixasse de ter o pensamento crítico e tivesse sempre a cabeça feita, com necessidades que não seriam nossas necessidades, mas criadas para a gente consumir. Essa é a grande crítica, a sociedade consumista. Aí vem Habermas, em 1929 ele nasceu. E aí ele vem trabalhando com o conceito de esfera pública. E aí ele vem mostrar, ele começa a ter toda uma produção onde ele mostra que apesar de toda a propaganda, apesar de toda a sociedade industrial, né, apesar de tudo que nos dão e enfim, de cima para baixo, é possível a pessoa se manter crítica e ter um pensamento próprio. Se colocar frente ao que lhe é colocado e dizer não e ter um pensamento próprio. Essa é a principal crítica dele, por exemplo, ao anterior, né? Ao Marcuse, que faz toda uma crítica, né, à sociedade de consumo, mas que diz que a gente perde a capacidade crítica. E ele vem mostrar, então, né, e eu marquei aqui a principal obra dela, que é a Teoria da Ação Comunicativa. É uma obra em 2 volumes, mais de 1000 páginas. Eu recomendo para vocês porque agora ela tem uma tradução primorosa, desde 2012, em português, feita pelo Flávio Zibernat para Martins Fontes. Até então, eu usava a Teoria da Ação Comunicativa, a Teoria de la Acción Comunicativa de Madrid, que era uma tradução espanhola boa. Eu sempre recomendei para os alunos não lerem em inglês, porque inglês é uma língua telegráfica, menos rica, e traduzir do alemão para o inglês é o que aconteceu no Freud. Depois fizeram todo um projeto para traduzir o Freud direto para o português e vários conceitos foram rearrumados. O próprio conceito de eu, né? De ego, que é o eu comum, né? No alemão, e não o conceito todo rebuscado. Então, essa tradução de Madrid estava bem interessante. Mas aí, quando saiu do Flávio, né? Aí agora eu estou realmente reli e
Flávio é de descendência alemã, fez o doutorado na Alemanha, né, e foi orientado pelo Honig, e conversou muito com Habermas, né? Então ele conhece muito, né, do assunto, então a tradução está primorosa. Justamente a teoria da ação comunicativa que amarra todos esses temas dele e onde ele vai mostrar como é que a gente pode se manter crítico e dizer não, né? Tematizar as questões, né? E buscar novos conceitos, não aceitar somente os conceitos que já existem na sociedade. Existem. Você nasce dentro de um contexto histórico cheio de normas, né? E o que é correto e o que não. Esse é o mundo da vida. Você nasce dentro do mundo da vida. Mas a vida inteira, por exemplo, eu acho que não sei se eu coloquei nesses slides, mas eu preciso contar isso. Teve uma polêmica entre o Gadamer e o Habermas. Até o Gadamer morrer, teve essa polêmica. Um escrevia, outro rebatia, escrevia. Muito interessante isso, né? Entre os filósofos e os pensadores. Né? Exatamente, a gente lucra. O Gadamer dizendo que a gente eternamente é preso à tradição e que não tem muito como sair da tradição. Você nasce com aquela tradição, o mundo da vida se reproduz, né? E o Habermas dizendo, sim, nós somos presos a uma tradição, mas, como nós somos seres de linguagem, nós podemos dizer não a algumas tradições, né? Podemos refazer esse consenso da tradição em novas bases. Eles sempre defenderam isso, eles ficaram discutindo isso eternamente, até o cara que morreu. Então, o texto, eu estou simplificando aqui ao máximo, são textos densos, interessantes, acompanhar essa polêmica é bem interessante. Isso aqui não tinha, né, na aula passada, né, Angélica? O Axel Honneth, porque ele está sendo considerado também como a terceira geração, Habermas é da segunda geração da escola de Frankfurt. E ele é um ex-aluno e foi assistente do Habermas, né? E utilizou todas as suposições fundamentais do Habermas, da teoria da ação do Habermas, para fazer a tese dele. E aqui ele está interessado em reconstruir a teoria crítica a partir do conceito habermasiano de interação comunicativa, mas ele trabalha com o conflito, trabalha mais com a categoria conflito e com a categoria luta por reconhecimento, principalmente relacionados a direitos humanos e sociais. Reconhecimento de si, todos queremos ser reconhecidos, né, de si mesmo, mas também reconhecimento dos direitos humanos e sociais. Estava falando para a Angélica que o Habermas, né, lançou esse livro sobre a reconstrução. Eu acho que o original é Reconstrução da Europa. Em português é Constituição da Europa, sobre a Constituição da Europa, traduzido pela UNEP, e que tem lá uma nota de rodapé que teve um filósofo apresentando essa tese no colóquio que eu estou vindo agora semana passada, foram 3 dias discutindo Habermas, que diz que é uma resposta ao Honneth, porque o Habermas nunca questionou a tese do Honneth, mas também não tinha respondido formalmente, né? Talvez por falta de tempo, ele tem 90 anos, né? Então ele continua trabalhando, mas dizendo, ali ele coloca que reconhece essa questão de que os direitos humanos foram resultado de lutas mesmo, eles não foram, né? Ele trabalha o conceito dos direitos humanos ligados à dignidade humana como direitos, né, que a pessoa nasce, mas historicamente eles não são reconhecidos como tais. Basta ser humano, você tem que lutar para que... E isso ele vem trabalhando na obra dele, né, quando ele valoriza a carta, né, da Declaração dos Direitos Humanos, e, né, cada passo civilizatório, digamos, da humanidade, né, como um passo rumo à emancipação. Ela não está dada, o Habermas nunca disse que ela está dada, ela tem que ser conquistada. E ele nunca fechou a história, isso também é importante. Aqui eu estou fazendo uma diferenciação com relação a Marx, por exemplo, ou pelo menos a leituras que se faz de Marx. A gente nem sabe bem o que o Marx estava pensando, mas aquela história do fim da história, né? Aquela história do fim da história é uma história. Assim, não existe o fim da história.
Você não vai chegar numa sociedade ideal e ponto final. Isso é muito dinâmico, você vai ter que continuar lutando sempre por uma sociedade melhor, né? Em busca da emancipação. Isso o Habermas diz ao longo da obra dele, o tempo todo. Eu acho isso muito interessante. Isso não desdiz o que o Ronald coloca, né? Que as conquistas são resultados de luta, né? E a outra coisa que eu acho importante vai aparecer adiante na tematização do Habermas. E isso eu queria marcar também porque eu sempre achei isso e trabalhei com essa perspectiva porque eu fui aluna do Flávio Ziegenhagen, tem essa leitura, né? O Habermas é chamado filósofo do consenso, mas o consenso em Habermas é sempre provisório e resultado de uma interação linguística, de um discurso, né? Da dialética, ação comunicativa e discurso. E a quebra dessa ação comunicativa se dá sempre por um conflito. Então ele pode ser chamado filósofo do conflito e da busca do consenso, né? Do entendimento. Então isso que eu falei no início da aula aqui, né? De que Habermas não é um autor ingênuo, ele é um autor que reconhece o conflito o tempo todo. Tanto que o discurso, para ele, né, é uma comunicação sui generis que permite tematizar o que não está fluido na comunicação. Sempre que tem um problema, você tematiza e deve tematizar. E a gente tem aplicado isso em saúde, né? A teoria das organizações, assim, o que são os indiscutíveis numa organização, mas você deve discutir, seria indiscutível, mas é bom tematizar. O psicólogo trabalha com isso também, né? Quando você tematiza, é que você pode enfrentar, né? E buscar um consenso verdadeiro, e não ter um consenso imposto, né? Que é a própria crítica do Marcuse, né? A sociedade, que a gente recebe tudo meio pronto da TV, dos meios de comunicação, né? Então, para o Habermas, você sempre pode se colocar à frente de qualquer tema e dizer eu aceito ou não aceito, e tematizar. Tudo é tematizado. Não existe nenhum tema que é proibido, na realidade. Não é nenhum tema que não pode ser tematizado. Resgata lá o Raul Seixas. Então, bom, então marcando isso, eu também trouxe essa frase aqui, que né, representa a escola de Frankfurt, da teoria crítica. Não só a possibilidade objetiva, que tem relação com o conceito de razão, também a capacidade subjetiva para a felicidade só se dá na liberdade. Essa é uma frase do Adorno. Você vê que essa não é uma frase negativa, né? Ele estava negativo com relação aos tempos sombrios que ele vivia, mas liberdade para ele é isso. Bom, então agora a gente vai entrar mesmo na teoria habermasiana, né? Vocês já leram, vocês podem me interromper se tiver, né, quiserem comentar alguma coisa, se o time não estiver claro. Então, primeiro que Habermas diz que a gente ainda está na modernidade, mas é um crítico da modernidade. E ele faz uma crítica à razão centrada no sujeito. O que é essa razão centrada no sujeito? Eu vou ter que levantar um pouco, gente, porque eu falo com você. Cuidado com o negócio. Verdade. Então, que é o desenvolvimento do método científico, tá? Eu tenho um objeto e um sujeito separados. Quando a gente dá aula de planejamento, a gente também fala isso, né? O planejamento normativo tradicional também usa essa epistemologia. Então, eu tenho um sujeito que se debruça sobre um objeto para conhecê-lo, isto é um copo feito de plástico, né? Ou para usá-lo, né? Para obter isso, para conhecê-lo, para o que fazer com ele, né? Na teoria do planejamento, eu tenho também essa questão teleológica, como direi, né, com a questão a alcançar um fim, tá? Mas são sujeito e objeto separados, tá? Então, este conceito de razão, o Habermas diz que ele não dá conta isso que eu já falei, da vida, da complexidade da vida, porque nós temos razão, nós temos emoção, nós temos subjetividade. Então, com isso, ele está fazendo uma crítica ao positivismo, porque o método científico é bem isso, é aquele conceito de laboratório, né?
Eu sou o sujeito e o objeto está lá, separado de mim. Então eu vou agir sobre ele, né, ou conhecê-lo. Essa é a crítica que ele faz, que a teoria da sociedade moderna está toda baseada em cima desses parâmetros. E eu aqui não estou dizendo que o positivismo não foi revolucionário quando nasceu, porque o positivismo questionou que o mundo mágico, né? Tudo acontecia porque Deus queria, né? Lembra aquela junção? O mundo da vida era todo junto, né? O poder emanava direto de Deus para o monarca e, né, para o povo, né? Não vinha lá do povo. Então o positivismo foi uma coisa boa, revolucionária. Só que hoje, né, já faz um tempo, ele é questionável, porque ele também não dá conta, né? E um outro contexto que a gente vê, né, já no século XX, é um esgotamento de utopias, porque tivemos as experiências socialistas bem-sucedidas no início. Eu sempre marco isso, que enquanto tinha a depressão nos Estados Unidos e uma pobreza, né, uma miséria total, né, Europa também, pós-guerra, a União Soviética estava reconstruída e indo bem, né, assim, com tudo distribuído e as pessoas não passavam fome, enfim. Depois é que as coisas se complicaram, porque os opositores, eles não deixam de existir, apesar dos paredões todos, gente. Então, isso a gente tem que reconhecer, né? Paredões, estou falando literalmente, as mortes todas, Stalin, a gente conhece essas histórias, né? Então, o Habermas propõe um outro caminho, o caminho da não violência. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante para a gente pensar a nossa democracia hoje. Não voltar à barbárie e autoritarismos, né? E a eliminação do inimigo, mas por que não conversar e buscar, né, uma forma de entendimento? Então, como você tem também um esgotamento de utopias e o trabalho sozinho não libertou o homem, né? Assim, teve todas essas sociedades baseadas nisso. Não, se ele se libertar do trabalho, ele vai se libertar de tudo. Então, o Habermas vem trazer, para a reconstrução do materialismo histórico, ele reconstrói a categoria trabalho, trazendo de volta a interação. Trabalho seria o quê? Eu construir ferramentas, eu construir o mundo, eu construir cadeiras, eu construir, né? O trabalho é uma ação estratégica, necessária ao desenvolvimento humano, tá? Então aqui eu também já estou introduzindo uma outra coisa que é motivo de confusão. A ação comunicativa e a ação estratégica não são totalmente o tempo todo contrapostas. A comunicativa é ampla e abarca a estratégica. A estratégica é que não pode tentar abarcar tudo. E aí dá nisso, dá numa razão recortada, pequena. Tá? Essa é a crítica do Habermas. E a crítica para a modernidade, né, com relação à modernidade que o Habermas faz, é que o sistema, e aí invadiu o mundo da vida. Vou trazer os conceitos aqui, vocês têm também no texto. Né? O sistema é representado pelo poder político e pelo dinheiro. E o mundo da vida pela solidariedade, onde nós somos formados e socializados. E é o mundo da linguagem. O mundo da linguagem comum, né? A criança vai aprendendo a gramática, a se comunicar com os outros, ela vai se socializando e aprendendo solidariedade. Faz parte do mundo da vida a solidariedade. Agora, digo, né, essa questão do sistema e do mundo da vida, porque são dois referenciais extremamente importantes e que muitas vezes nessa leitura que a gente faz do texto, isso não fica tão marcante, embora o seu texto você tenta clarear isso bastante. Então, isso que Beth está falando, tem uma coisa que é o mundo da vida, tem uma coisa que é o sistema, depois a gente vai falar dos três mundos. Mas assim, são coisas diferentes, né? São polaridades diferentes, na verdade, interrelacionadas, mas diferentes. Tem lógicas diferentes. A ação estratégica pura é a lógica do sistema, tá? E o sistema é representado por dinheiro e poder, basicamente, porque tem outras coisas também. Poder, principalmente dinheiro e poder. Exatamente. A lógica é a estratégica, né? E a crítica que o Habermas faz à modernidade é isso. O sistema invadiu o mundo da vida. Agora dinheiro e poder mandam até nas nossas relações pessoais. E mandam, né? Enfim,
do Estado, que foi eleito, etc. e tal, né? O poder econômico é muito poderoso, poder poderoso, falando de propósito para redundar mesmo, tá? Essa é a crítica dele. Então, quando você ainda tinha um mundo em que os valores estão aqui no mundo da vida, né? São fortes, e a solidariedade é forte, sempre vamos depender de dinheiro e poder político, mas os valores davam o seu lugar para cada coisa, né? Porque fazer é coisa para... Na medida em que ele coloniza, esse é o termo que o Habermas usa, o mundo da vida, a gente tem quase que uma patologia. Depois ele abandona esse termo patologia. Quando ele escreve a teoria da ação comunicativa, ele já está entrando mais na linguística mesmo, né? Não usa mais muito o termo patologia, só usa como uma distorção, né, da comunicação. E depois ele vai trabalhando a questão da comunicação e mostrando como as coisas são dialéticas, né? Você tem o conflito, volta para o consenso, tem o conflito, volta... Então, não dá para eliminar o conflito. Então, isso é uma coisa que eu queria marcar também. E nem o mundo da vida é só um conto de fadas, né? O próprio mundo da vida é cheio de contradições. Nós somos, às vezes, criados em tradições criticáveis. Machismo, por exemplo. Não é porque... Ou aquela cultura, né, que, por exemplo, mutilam as mulheres. Não é porque o mundo cultural defende aquilo que isso é defensável. É isso que o Habermas vem colocar. E o Flávio fez uma intervenção, Angélica, que eu sei tanto de você. Então, coloca justamente falando da dialética dentro do mundo da vida. Porque ele vê as pessoas, né? Ele chegou bem no momento que a gente estava, eu estava questionando justamente isso, uma fala da mesa, mas, né? Retornando para a mesa, aí chegou o Flávio, ouve e faz uma fala também falando da dialética do mundo da vida. Porque é isso. Nada é tão certinho, é tudo um movimento. Então, a primeira coisa que eu queria que ficasse claro é isso, né? Que é uma teoria que não bom, acabou, chegou aqui, acabou tudo, né? Quer dizer, o mundo da vida, então, Beth, que é o nosso plano de fundo, né? Ela também é tematizada. Isto para Habermas, que na polêmica com Gadamer, é isso. Quer dizer, você nasce na cultura e assim, o fato de você crescer com normas, com um pano de fundo cultural, que muitas vezes você não critica, não questiona, né? Não quer dizer que ela não é inquestionável. Exatamente. Não quer dizer que você não pode, o que ele vai chamar, de tematizar, colocar em discussão o discurso. Agora, isto é através da linguagem. E é isso que vem agora nos próximos slides, né? E que eu tentei mostrar no texto. Mas veja, o mundo da vida ele também não é acessível. Vou criticar minha tradução. Você está dentro da tradição. Você é criado naquela tradição e aprende a falar dentro daquela. Normalmente, se aprende normas linguísticas, você está socializado dentro daquela cultura, né? Então, como que você acessa o mundo da vida, que na realidade é um conceito filosófico? Olha, o mundo da vida não é que nem os outros mundos, um mundo objetivo. Eu acho que eu vou adiante, talvez, né, para colocar isso. Vocês leram isso, né? Deu para entender que está falando de outros conceitos. Como o Beth fala. Não são os três mundos, Habermas. Não. O mundo da vida nós estamos... É uma coisa, o mundo da vida e sistema. O mundo da vida é um conceito filosófico, vou adiantar, ele vem aqui adiante. Ele é um conceito filosófico que traz as nossas pré-interpretações para as ações. Ele está às costas dos falantes. A gente se entende porque tem um mundo da vida comum, né? Vocês são pós-graduandos, vocês são da saúde pública, vocês são brasileiros, né? Então, a gente tem todo o mundo da vida que a gente partilha aqui, né, em comum. Então, isso em uma língua, português. Então, a gente se entende por esse pano de fundo. E tem pré-interpretações, né? Assim, a aula começa a tal hora, então, né, para ela existir, tem toda uma série de regras, né? Eu, para ter essa aula, né, constando na pós-graduação, eu tenho que estar aqui presente, assistir regras básicas, né? Então a gente vive, isso a gente nem questiona, já é assim, né?
Então, o mundo da vida é calcado em pré-interpretações. Você não fica o tempo todo questionando o mundo da vida, senão você não sairia do lugar, tá? O mundo da vida é o que te faz agir normalmente, tá? Eu trouxe adiante esse exemplo que é, eu estou andando e tem uma ponte na minha frente. Pode ser a ponte Rio-Niterói, eu moro lá, né? Tem várias também, não lembro os nomes. Eu estou ali, eu entro da ponte e vou. Eu não paro ali no meio e atrapalho o trânsito e penso, será que esta ponte foi bem construída? Será que essa ponte vai cair? Não, o mundo da vida é cheio de certezas. Tenho certeza que foi construída por engenheiros, né? Que está calculada, ela está ali no fundo do mar, mas eu vou lá e atravesso. Né? Digamos que uma pessoa, sei lá, um índio chegasse ali, mas como? Essa ponte, né? Será que, sei lá, né? Não conhece o termo engenharia. Então a gente anda e se move o tempo todo debaixo de certezas, pré-interpretações e pré-conceitos que o mundo da vida nos oferece. Isso faz a gente se entender com os outros e ir agindo. Quando uma dessas certezas se torna questionável, aí o Habermas usa inclusive um termo muito interessante que é, aí se desprende um fragmento do mundo da vida, porque a gente não consegue observá-lo por inteiro, a gente está ali mergulhado nele. E esse fragmento que você está duvidando, questionando, ele passa a ser tematizado, sai da ação comunicativa pura e vai para o nível do discurso. Depois eu vou trazer os tipos de discurso, pode ser discurso teórico, discurso prático, né? Talvez eu não tenha trabalhado isso com muita intensidade nesse texto, porque é uma introdução, mas aqui eu trouxe. E aí eu vou tematizar, saio do consenso da certeza, que é o consenso da certeza, e volto depois, cheguei a alguma conclusão, eu volto a um novo consenso. Provisório, pelo menos por um tempo. E tudo isso é aplicável para a saúde, né? É muito interessante essa teoria. Mas então aqui. Então o conceito de ação comunicativa, ela sai do paradigma da consciência. Olha, sinônimo, paradigma do sujeito e paradigma da consciência são sinônimos. São aquela do sujeito e do objeto separados. Tudo se passa na minha consciência, eu sou um sujeito que olha para um objeto, tá? Então essa é uma questão importante. Eu saio desse paradigma, essa moldura de interpretação da realidade, e vou para uma outra moldura, que é o paradigma da comunicação ou intersubjetividade. Como é que eu me relaciono com as coisas, inclusive com os objetos científicos? Na intersubjetividade, na comunicação. Tanto que o Habermas diz que nenhuma linguagem, mesmo a científica, por mais especializada que seja, ela prescinde da moldura da linguagem comum. Porque para as pessoas aceitarem aqueles achados científicos, até um novo protocolo, né, ser aceito e tal, ela tem que passar para a sociedade através, né, de uma moldura da linguagem comum. Ela tem que ser compreensível para as pessoas. Então tem uma comunidade científica que aceita aquele consenso, já é uma intersubjetividade, depois vai para a sociedade mais ampla. Tá? Então não é assim, tem uma descoberta científica e imediatamente ela é aplicada. Não, ela tem que ser divulgada, aceita como nova verdade, derruba uma outra, e aí ela passa a ser utilizada. Sem isso, então esse é o paradigma. Por isso que não é só dentro da consciência, lá do cientista que descobriu. Tem que passar por esse processo. Tudo passa por esse processo de comunicação, para o Habermas. Então, se no paradigma da consciência o sujeito é o observador e se debruça sobre objetos, estuda, analisa, né, a partir de sua consciência, no paradigma, que é o método científico, né, no paradigma da intersubjetividade é diferente, tá? Adiante. E aqui, olha, até as ciências humanas usam este método, né, reduzido para trabalhar com seus objetos que são totalmente sociais. É chamado de funcionalismo, né? É uma vertente do positivismo. Aí você tem uma visão funcionalista. A psicologia tem, o serviço social tem, né? A sociologia tem esse modo de pensar que foi muito forte, invadiu todas as áreas, né?
Mas é isso que ele está questionando. E outros autores, ele está baseado, inclusive, em outros autores. Então, para o Habermas, eu bati, né? Eu puxei a cadeira aqui. Então, a razão não refere-se apenas à relação do sujeito solitário com algo no mundo objetivo, que pode ser representado, estudado ou manipulado, mas a relação intersubjetiva dos sujeitos, né, que falam e atuam no mundo. Olha, guardem isso. Não é só emissor e receptor, tá? Eles falam porque querem atuar no mundo, querem, né, fazer algo com esse mundo, né? Ou mudar, ou deixar de mudar, né? Descobrir coisas, enfim. Esses sujeitos, né, buscam um entendimento entre si sobre algo, inclusive sobre os achados científicos. Ao fazer isso, os atores comunicativos, né, movem-se por meio de uma linguagem natural, que é a linguagem do dia a dia, do cotidiano, aquela que se aprende com a sua mãe, com o seu pai. É essa linguagem que ele está se referindo, né? Valendo-se de interpretações culturalmente transmitidas, aquele armazém, né, cultural que é o mundo da vida, que nos chega, né, nós nascemos, né, dele, quer dizer, a gente toma conta, né, está dentro dele à medida que você é socializado, né, na linguagem. Então, transmitidos e referem-se simultaneamente ao mundo objetivo, como é que eu chamei? Social ou normativo. Ao mundo social ou normativo e ao mundo subjetivo. Ao mesmo tempo, tá? Quando você está falando, interagindo com alguém, você está se referindo a esses três mundos. Da onde vem esses três mundos? Deixa eu ver se já tem logo aqui. É logo depois. Falando do mundo da vida, né? Então, o mundo da vida, essa teoria da comunicação, entendimento é um conceito fundamental para o Habermas. Então, é sempre uma comunicação voltada para o consenso que vai te levar à ação. Não estou falando por falar, eu quero agir, né? E tem esse aspecto dinâmico que eu já falei, que é um consenso sempre provisório e renovável, e que não descarta a ação teleológica, que é voltada para o sucesso. É claro que eu quero ter êxito, né? Nas minhas falas, eu quero ser, né, aceito, ouvido, ou, né, nas minhas ações, mas é para além disso, é uma ação comunicativa que envolve um saber pré-teórico, que envolve o mundo da vida. Então, se eu quero, né, defender aqui uma ação voltada para o sucesso, eu também vou me perguntar para quem e para que serve esse sucesso, esse êxito que eu alcancei. Por exemplo, uma descoberta científica, né? Não vou guardar só para mim, qualquer coisa, né? Vou me formar, né, em tal profissão, para quê? Não é só para o meu êxito próprio, né? Para que serve aquilo, né? E aí aqui está o exemplo da ponte, e eu também costumo dar um exemplo da cirurgia, porque é justamente, eu marquei isso porque as pessoas confundem muito, acham que a ação estratégica é ruim em si. Ela não é ruim em si. Você está fazendo uma cirurgia, por exemplo, é uma ação estratégica, né? Bem, que usa inclusive tecnologia hard. Então você está lá fazendo a cirurgia e os atores que estão ali participando, o médico, o enfermeiro, o instrumentador, o anestesista, enfim, eles estão buscando o sucesso da cirurgia, mas para quê? Tem um consenso, um saber pré-teórico, né? Baseado num protocolo de como fazer, então eles não precisam parar cada hora e dizer, e agora? Vamos fazer o quê? É tudo que vocês veem, já assistiram, pelo menos em filme, né? É tudo meio automático, porque o saber é pré-teórico, ele já tem um consenso prévio. Na área da saúde, onde é feito o consenso dos protocolos, das ações de saúde, dentro daquele hospital onde está sendo a cirurgia? Não, ele é feito anteriormente nos CREMERG da vida, né, nos conselhos profissionais. Isso eu queria lembrar essa palavra, né? Então, é discutido lá, resolvido lá, e esse consenso, então já teve uma discussão e chegou a um consenso, é prévio. Quando eu estou numa ação ali, ela pode ser chamada de ação comunicativa porque o consenso é prévio.
E o horizonte ético no qual ele se construiu, tem um horizonte ético, é para salvar vidas. Todos estão ali para salvar aquela vida. Esse é o consenso prévio. Tá? Então, eu não estou fora de uma ação comunicativa. As pessoas dizem, não, saúde é ação estratégica. Sim, visam isso, é óbvio, salvar a vida. Precisa de uma ação bem concreta. Então, não jogo fora essa ação. A questão é, o sucesso é acima de tudo, acima das questões éticas. Isso é que é criticado em Habits. Alguém estava perguntando alguma coisa aqui? Eu fiquei lembrando essa questão, tanto do consenso provisório, mas dessa questão voltada para o sucesso e quando você questiona o sucesso de quem. E aí, assim, as próprias normas do que é, por exemplo, uma glicemia normal, isso é um consenso prévio que os especialistas discutem, por exemplo, e chegam a um consenso que uma glicemia normal é 120. E aí, passado um tempo, a glicemia normal vira 110. E passado um tempo, a glicemia normal vira o limite de 100. E passado um tempo, agora está abaixo de 100. E aí, quando a gente pensa nesse novo consenso, né, de especialista, quando o Beth começa a trazer, né, sucesso para quem, quando a gente começa a pensar, e aí de novo no sistema, né, colonizando o mundo da vida, a hora que baixa de 100 para 90, por exemplo, as pessoas que tinham 90, 91, 92, que não eram consideradas, entre aspas, tendo a glicemia anormal, elas passam a ser consideradas normais e passam a usar remédios. E aí a quantidade de pessoas que começam a consumir medicamentos apenas por uma mudança de consenso, e que muitas vezes é questionado, né? Muitas vezes ela está a serviço de algo que não tem a ver com a ética, ou outro tipo de ética. Na minha área, que é a infectologia, né? Que assim, eu até não milito muito nessa área mais, mas a infectologia teve todo o avanço com os medicamentos, os antibióticos, mas sempre nós falamos e avisamos, olha, os antibióticos novos não podem ser usados a larga escala, não pode ser usado, não deve ser usado, tem o povo usando, né? E hoje a gente retornou. E aí, muito interessante, os últimos congressos que eu tenho ido da infectologia, porque até vou para poder falar das arboviroses, e aí eu vejo lá os papas, né, dos antibióticos voltando aos antigos. Então, é para a gente usar a penicilina mesmo, a bezetacil mesmo, a sulfa, o Bactrim mesmo, como a gente usava antigamente. Se foi indo até no processo de usar os mais novos, e aí a indústria banca isso muito, né? Inclusive banca médico, congresso, ida para congresso, essas coisas, o que não é ético. E agora a gente está fazendo esse retorno, que isso não é bom para a saúde, você usar. Você seleciona cepas e aí você tem um mundo hospitalar hoje totalmente com resistência. Interessante, por isso eu falei assim, é bem renovável mesmo. É bem dialético. Esse consenso. Exatamente. É assim, falar. E quando você chega a um consenso que é questionável, digamos, né? Alguém pode levantar uma especialista. Ou uma pessoa que viveu um processo e teve, sei lá, um efeito colateral. Ela pode também entrar na justiça e questionar e fazer com que os especialistas retornem sobre aquele tema. Então, é um movimento o tempo todo. Por isso que eu digo, não é nada totalmente cristalizado. Vocês deram exemplos assim, justamente. Então, o Habermas fala de como acontece. E constrói uma teoria que ajuda, inclusive, uma teoria que ajuda a botar luzes no que é consenso real, né, onde todos os participantes, né, puderam falar, participar e não só algum, e que revelam às vezes interesses, como a Angélica estava colocando.
interesses econômicos. Será que esse consenso não chegou a isso por causa de determinado ator mais poderoso que foi ali, né? Exatamente. Mas isso tudo pode ser questionado, né? Então, essa possibilidade de questionar e voltar atrás, ou derrubar e trazer um outro consenso, é que está sempre em aberto na teoria demasiana. E no nosso dia a dia também, gente. Seja assim, né, na fala, na família, na convivência. Sim. Você fica de mal e depois faz as pazes. Você vê, né, de mal e explodiu. É até mais do que a palavra circular naquele jeito tradicional. Vejam, aqui está o conceito alargado de mundo também do Habermas, tá? Então, da onde que ele tira isso? Ele tira do Popper. O Popper trabalha com 3 regiões diferentes, né? Que ele chama de região objetiva, região social das normas e a subjetiva. O Habermas transforma isso em mundos diferenciados, mundos que se articulam entre si na linguagem, tá? Que vão permitir o entendimento entre as pessoas, tá? Então nós temos na fala normal, né, das pessoas, seja especializada, seja no dia a dia, você sempre se refere a esses 3 mundos. O mundo objetivo é aquele mundo mesmo, é o único que mantém a característica ontológica para o Habermas, que significa mas ser concretamente, tá? O mundo das normas é um mundo simbólico, o mundo subjetivo é um mundo interno que o Habermas trabalha muito baseado em Mead, M-E-A-D, Mead, que é um teórico. Depois o Rony vai retomar, né, esse mundo subjetivo e trabalhar até mais como que o Habermas trabalhou. Tá, além disso, então, eu posso, quando eu estou falando, eu estou sempre me referindo, né, ou mais a um ou ao outro, mas tem sempre os 3 meio integrados, porque eu estou sempre agindo sob normas, eu não estou solta no espaço, estou num contexto histórico que tem normas aceitas, tá? Com o mundo da vida, as costas, né, no horizonte dessa interpretativo dessa fala, articulado a esses 3 mundos, né? Porque também o mundo da vida, ele vai se referir justamente aos mundos reais, né? Reais que eu digo no conceito de razão alargado por Habermas, porque eu estou tendo o simbólico aqui, eu estou tendo o subjetivo e estou tendo o mundo objetivo real, tá? E o mundo da vida, ele é formado, aquele conceito, né, que a gente estava falando agora há pouco, pela cultura, pela sociedade e pela personalidade. Olha que interessante. E aqui ele trabalha as competências comunicativas das pessoas também, tá? Então eu estou aqui dentro, sou formado, né? Aprendo a língua, aprendo a argumentar, né? E me expor meus desejos e dizer o que eu quero e o que eu não quero do outro. Isso depende também de eu me colocar como personalidade, tá? Isso que é interessante. Então eu resgato o ator individual também, indivíduo, tá? A sociedade através das normas, aceitas ou não, né? E a cultura, que é o armazém de todas as nossas tradições, de tudo que a humanidade já aprendeu, e nós, diferente, né, dos animais, conseguimos lembrar e armazenar e evoluir por isso, porque temos a linguagem, né, que é guardada através da linguagem. E aí a gente está o tempo todo nessa dialética aqui. Ação comunicativa, discurso. Ação comunicativa, você está vivendo aí. Ah, oi, enquanto um amigo, tá, tudo bem, conversa aí. Se surge algum problema, mas como? Já está tarde, temos que voltar. Então, não, fica mais um pouco, enfim, estou dando os exemplos básicos, né? Você entra sempre nessa dialética, o tempo que você nem percebe. Você só vai perceber se for uma grande polêmica, né? Para tudo. Ah, não. Isso eu não aceito. Isso que você disse, não. Aí você vai como? Porque não, eu falei nesse sentido. Aí você vai entrar no nível do discurso, até chegar a uma posição, de novo, aceitável para todas as partes, para você continuar na ação comunicativa, senão ela fica interrompida, e você fica ali na argumentação, né? Isso é o que acontece no dia a dia. Popper está ali, o conceito tríplice, né? Aqui estão os 3 mundos, né? Mundo físico, estado das coisas existentes, normas sociais e culturais sobre as quais agimos, e o mundo subjetivo, que se refere ao interno dos indivíduos, tá? Esse é o conceito tríplice. Então,
que a gente poderia chamar de uma comunicação não distorcida? A que leva em conta, tem como pressuposto, e o Habermas diz, esses são os universais pragmáticos, né? Depois tem até um outro jeito de falar deles, né? Inteligibilidade, né? Aqui eu botei de maneira até mais simples, o que é dito é compreendido, inteligível, né? Então, assim, se qualquer um desses 4 aqui se romperem, eu saio da ação comunicativa fluida. É assim que funciona. Eu digo assim, como? Não entendi direito. É o número 1 aqui, não está inteligível, não está claro o que você disse. Tá? Então eu posso interromper a comunicação por aqui. Não está respondendo essa primeira pretensão de validade, que é ser inteligível. Eu posso chamar aqui tudo de pretensões de validade. Quando eu falo, eu ergo pretensões de validade. Tá? O que eu estou falando aqui também, estou erguendo pretensões de validade aqui. O segundo diz respeito se o que é dito é verdadeiro. Detalhe, aqui verdadeiro se refere ao mundo objetivo. Tá? Em alemão isso fica muito claro, porque verdade em alemão você só aplica para mundo objetivo mesmo. Em português a gente tem que explicar, que é o verdadeiro versus falso da ciência, tá? Porque a gente tem verdade e mentira também, que começa a conversar com o outro, tá? Em alemão são outras palavras, aqui a gente tem que estar atento a isso. Então, o critério de verdade e falsidade, eu só aplico ao mundo objetivo. Isso é ou não é? O céu é azul. Hoje ele não está, né? Não sei, está assim. Mas, digamos, né, no dia ensolarado, é isso, nossa atmosfera, né? Eu dei até um exemplo que talvez não sirva para todos, porque os daltônicos não veem, né, cores, mas enfim, refere ao mundo objetivo. Né? O que eu digo mas aí o mundo, né, reduzido, enfim, não é azul para eles. Mas enfim, a água, ela está contaminada ou não está contaminada? Um teste de laboratório vai provar isso, tá? Então, é verdadeiro e falso, tá? Então, se eu digo, não, isso é falso, e hoje a gente está numa onda de fake news e tal, enfim, está cheio de... A comunicação está interrompida o tempo todo, né? Fala que é falso, enfim. Acho que o primeiro já está no problema, né? Nossa, nem tudo que é dito está sendo nem faz. Não, até porque essas coisas se relacionam. Exatamente. E aqui, aqui no caso, o falante, o omissor, justifica os direitos sociais ou normas invocadas no uso do idioma. Ou normas sociais legítimas. Ah, não, isto não é correto. Por aí, você já pode interromper a comunicação. Já saiu do falso verdadeiro, tá? Vou liberar armas por aí. E aí, a primeira briga que eu tiver na rua, eu resolvo assim. Né? Aí você está ferindo, o direito que não tem volta, né? A vida. Ou seja, o que poderia ser um bate-boca, um tapa, enfim. Então, é uma questão ética. Porque o tema da aula, tá? Eu estou dando a introdução a esses conceitos básicos, o tema da aula é democracia, ética e democracia o tempo todo, tá? Para a gente entender como é que entenda, passa por aqui, pela teoria da ação comunicativa, tá? Então aqui eu vou entrar no nível de correto e incorreto, nível de correção ou legitimidade. Isso é legítimo. Legítimo é mais do que legal, tá? Porque às vezes isso é importante. Tem as sociedades que legalizam coisas que outros não acham legítimo, tá? Agora, como é que chegaram lá que é a questão. Assim, existe pena de morte nos Estados Unidos. Está lá na Constituição dele. Nós não concordamos. Não temos essa experiência, embora tenhamos pena de morte, às vezes, né? Até pena de morte funciona de outra maneira. Né? Exatamente. Rio, por exemplo. Né? Então, mas assim,
Se alguém questionar a pessoa, juridicamente ela está errada, legalmente ela vai presa. Se você, lógico. Então, e no dia a dia também, tá? O filho gritou com a mãe, sei lá, né? Dependendo do nome da família, enfim. Pode ser correto, né? Pode questionar, mas tem a educação, né? Essa questão dos professores, né? Aluno com relação ao professor que a gente vê às vezes nas escolas, né? Outro dia saiu até um professor paulista, né? Triste aquela história. Uma epidemia. Pois é. Mas isso daí não entra no falso e verdadeiro, entra no nível do que é correto e aceito, tá? E essa última entra no critério da sinceridade. Aí sim é sincero ou tá sendo insincero ou tá mentindo. Veracidade ou não veracidade. Eu posso falar uma comunicação dizendo assim, você está mentindo, eu não acredito. Então eu estou subjetivamente afirmando uma coisa que eu sei que é mentira, e aí sim eu entro na ação estratégica. Estou tentando, né, que convencer o outro via ação estratégica, uma mentira, por exemplo. Então, qualquer um desses aqui que seja questionável, eu interrompo a comunicação fluida e entro no nível do discurso, tá? Deixa eu ver se eu coloquei os diferentes discursos. Sim, é aí que eu coloquei. Gente, mesmo que não decore tudo agora, assim, é importante quando você for estudar e for analisar uma realidade, né? Por exemplo, a inteligibilidade da mensagem, né? Ela tem que estar presente. Se ela não está, eu entro aqui no nível do discurso nos resgates das pretensões de verdade. Então aqui eu entro, se eu questiono uma pretensão de verdade e falsidade, eu entro no nível do discurso teórico. Está claro isso? Que aqui é o nível do discurso teórico? Ficou claro para todo mundo que a gente pode estar numa comunicação fluida e eu levanto a pretensão de validade, é eu, de alguma forma, questionar aquela fala. Então, na hora que eu questiono, eu vou questionar baseado naqueles números, naquilo que a Beth falou. Eu vou questionar com relação à inteligibilidade, à verdade, à correção normativa, e a questão da sinceridade. Eu vou questionar. Na hora que eu estou questionando, isso que para ele eu estou entrando no discurso. A comunicação fluida, ela só vai se dar se isso for resolvido. Se a gente não voltar a ter consenso, a gente não volta. Tipo assim, a gente interrompe a fala da Beth. Beth, você não está sendo, não acho que você está sendo sincera. Na hora que eu falo isso, a comunicação ela é interrompida e nós vamos ter que resolver essa questão. Porque para ela continuar, essa validade ela tem que existir. Aí ela vai tentar, no discurso, justificar para resgatar essa pretensão de validade. Só assim a gente vai continuar a comunicação fluida. E quando ela é relacionada ao mundo objetivo, ela não vai, olha só, não necessariamente ela vai persuadir no sentido estratégico. Mas ela vai estar nesse discurso tentando resgatar essa pretensão de sinceridade dela. Porque senão nós vamos interromper aqui. Quando eu questiono alguma coisa não é legítima, eu entro num discurso prático. O Habermas faz essa separação. Na prática mesmo, no dia a dia, às vezes essas coisas se misturam. Tá? O discurso teórico e o prático acontecem junto, porque eu tenho normas, às vezes, relacionadas ao mundo objetivo. A separação é bem didática para você entender. Quando você for fazer análise, você você pode perceber. Quando a gente conhece a teoria Bernasconi, a gente identifica exatamente qual mundo está sendo questionado. Eu sempre tenho uma disciplina chamada Paradigmas da Linguagem, na ESP, Angélica. Eu geralmente saio artigos, dos bons alunos, depois dessa disciplina, os que fazem uma reflexão, já vários viraram artigos. Julia, por exemplo, foi resultado dessa disciplina, um dos artigos. Agora esqueci o
são os discursos das pretensões, trazendo a disciplina para justificar. Quando conhece a teoria, que é fácil você ver qual que está sendo questionado. Eu digo para os meus alunos, eu lembrei deles por isso. Eu sempre recomendo, a gente faz isso em sala de aula também. Eu peço para ver um filme. Não sei se vocês já viram, 12 Homens e uma Sentença. Mas eu sempre recomendo ver o preto e branco com o uniforme, que eu acho mais legal. Depois tem uma refilmagem, que é legal também, igualzinha, só que é colorida, é diferente com outros atores. E é muito interessante, né? Ali tem um menino de 18 anos acusado de ter matado o pai num país que tem pena de morte. Imagina a seriedade. E este menino pode ser condenado à morte com 18 anos. Então, eles reúnem 12, né, o tribunal, né, o júri de 12 pessoas que ficam ali. É um júri popular, se não me engano. É um júri popular, que é tradicional, né, nos Estados Unidos. Tem a pena de morte, mas também tem esses procedimentos, né? E eles estão ali para chegar no consenso. O menino só pode morrer se todos concordarem que ele é o culpado. E aí vem aquela discussão. E aí as falas, gente, isso é no fim da disciplina. As falas de cada um está se referindo às provas, contesta as provas, né? Que pareciam tão objetivas e são do mundo objetivo, a faca que foi usada e etc. Não vou fazer spoiler. E o outro está falando uma coisa que você ali está percebendo que ele está entrando no mundo emocional. Ele está falando, na realidade, do filho dele, né? É uma coisa assim que aparece, é impressionante, né? Não. E outro que quer sair para ver um jogo. Então não importa o resultado, porque sair, que termine logo aquele júri, ele foi chamado, você sabe que é assim, é sorteado. E ele não quer, chove, o cara quer sair, quer ver o jogo, e aquilo não termina nunca, porque um questiona a pretensão de validade levantada, que é, ele é culpado. Daí todos é para votar e eles estavam achando que estava pronto, que já iam sair dali. Aí um dos jurados diz, eu não tenho certeza. E aí começa a discussão, que é belíssima. Depois que você conhece a teoria demasiado, então você começa... Eu ficava vendo em casa, às vezes teve uma hora, meu filho ainda era pequeno, você vê quanto tempo eu vejo e recomendo esse filme. Aí meu filho, né, adolescente, falou assim, quem é Habermas, mãe, que você está falando aí que, na teoria do Habermas, segundo objetivo. Aí ele foi ler. Assim, ficou tão interessante. Viu esse filme também umas 3 vezes, né? Depois enjoou, porque é adolescente. Mas enfim, é um filme para mostrar que ali, então, você está, a princípio, sem coação, um assume, né, a mediação ali, todos vão falando e trazendo seus argumentos. E questionam cada pretensão de validade levantada. É muito interessante, fica como um exemplo, então, né? Então, aqui a ação comunicativa, eu falei no início, que é a do dia a dia, né? Você está ali com um amigo conversando, e pode também interromper a qualquer momento, né? E aí, você entra no discurso quando as falas são, alguma questão é tematizada, né? Só para dizer que é essa dialética o tempo todo. Aí você tematiza, se chegar no consenso, volta de novo à ação comunicativa, né? A conversa fluida, né? Pergunta da família, vai contando, né? Então, é isso. E aí, aplicada a uma gestão democrática, né? Como é que a gente poderia ver isso? Que condições pragmáticas o Habermas defende para uma democracia, né? E para viver uma democracia. São aqueles universais pragmáticos, né? Que são esses 3 aqui, olha. Inteligibilidade continua, né? E a inteligibilidade lá, a clareza pode ser relacionada a qualquer um dos mundos, isso eu já dei, estou simplificando. Chances iguais na fala. Você sabe que numa democracia tenta-se fazer isso, né? O debate, cada um tem seu tempo. Se eu cito alguém, aquele recebe
né, a oportunidade de fazer uma réplica, uma tréplica, e assim vai, né? É tudo muito reduzido, nem se compara a 12 homens de uma sentença que eles ficam lá o dia inteiro, né, discutindo até chegar à conclusão, resgatando, enfim, considerando todos os argumentos, né? Mas tenta-se, né? Levantamento e questionamento de pretensões de validade que podem ser aceitas ou não, né? E aí o Habermas entra nesse conceito aqui de democracia e esfera pública, né? Que você não pode ter uma democracia se você não considerar a esfera pública, que é formada por movimentos sociais, ONGs, né? As pessoas da sociedade civil, que devem poder colocar suas pretensões de validade, né? E as minorias também, ele fala muito nisso, né? As mulheres não podem ficar de fora, não são minoria, mas são historicamente deixadas, não são minoria, né? Mas são historicamente deixadas de lado nas decisões, né? Etnias, enfim, índios, diferentes religiões que você tem, e a nossa Constituição prevê isso, né? Eu lembro de um exemplo, quando eu era coordenadora da pós, né? Que as nossas provas eram sábado, e a gente não pôde, naquele ano, receber todos no sábado, porque tinha um adventista do sétimo dia, né? Nossa, eu na época fiquei até chateada, porque a gente trabalha no final de semana e tal, tivemos que isolá-lo, mas aí a gente teve essa ideia, isolá-lo numa casa amarela dentro do campus da Fiocruz, né? Porque, para ele não falar, sem celular, para ele não falar com ninguém, porque os outros todos iam fazer, já estava ali tudo programado, fazendo no sábado, e só ele fez no domingo, daí, né? Alguém teve que ir lá e receber, né? O João, que aliás depois se revelou um ótimo aluno. Valeu a pena. Para a sorte dele, porque, enfim, estou brincando. Mas você tem que fazer isso, né? Não seria legítimo você obrigar uma pessoa a fazer o próprio. Eu chamei ele e perguntei, você não pode negociar com o seu pastor? Eu já vi várias pessoas que fazer exceções, né? Eu também tenho uma formação religiosa, eu sei que essas coisas dependem muito, né, da liderança e tal, e de você, e as coisas vão se adaptando, né? Jesus não curou no sábado, a história toda. Você sabe que eu conheço bem, né? Porque eu acho a Bíblia ser uma literatura incrível, né? O Gênesis é um poema e assim vai, né? Eu gosto, já li quando era pequena. Então eu lembro tudo, né? Daí ele falou assim, olha, já conversei, mas eu falei, bom, então vamos ter que achar outro jeito. Porque é exigido da gente, né? Que a gente responda e acate essas diferenças. Isto é bem habermasiano e é da democracia, aliás, é de qualquer democracia. Então, ele dá esses exemplos. Eu dei esse exemplo agora que me veio, que é perfeito, né? Você tem que achar espaço para aquela pessoa. Cadê? Ela não estava incluída quando a gente decidiu que a prova seria no sábado, uma das, né? São várias provas. E quando vai ser feito um planejamento de saúde, isso aí deve ser respeitado. Exatamente. Não, eu estou aqui, né, também falando de gestão democrática, né? Isso vale para tudo, para você pensar num país, para você pensar numa região de saúde, pensar no hospital, no posto, exatamente. À tarde, eu pensei o seguinte, que eu acho um tema muito interessante. Eu pensei em trazer, porque eu nem sei agora, deixa eu ver quanto tempo eu estou levando. Mas a gente tem tempo, porque tem o dia inteiro, né? Tranquilo, não são 11. Não sei se você quer fazer intervalo, a gente vai mais um pouco, porque, né? Eu estou bem, tendo água. Mas... Só queria provocar um negócio. Pegando o teu exemplo, né, e pensando no conceito de democracia, e aí entre os conceitos tem o que acho que é a fundação. Conceitos de democracia, né? Então tem uns que tem coisas práticas, exercícios dentro do espaço democrático que são fundantes dela, né? Por exemplo, a ação da maioria, né? O direito da maioria. Aí no teu exemplo, quer dizer, não fica uma contradição assim, entre o respeito da religião de um se sobrepõe
É ótima questão. Assim, o respeito à opção religiosa, se coloca uma maioria. Perfeito para discutir a esfera pública em Habermas. Veja, não pode ser só assim. Algumas questões sim. Quando você elege alguém, ali está bem constituído. Aí sim, é o voto da maioria. Mas no dia a dia as pessoas não podem sofrer. Por exemplo, esse caso que eu dei é paradigmático. O cara, aquele, né, o aluno lá, o candidato, ele tem uma religião que não permite. E a contraconsciência dele, eu não posso levá-lo ao sofrimento, aí seria um desrespeito. Então, exatamente, tem clivagens. Entendeu? Tanto que quando um presidente se elege, mesmo que ele seja eleito pelos trabalhadores, que é o exemplo que a gente teve, né? E se intitule, ele tem que governar para todos. Tem que, gente, é a nossa tradição. Não consigo deixar de pensar no candidato que falou, né, há pouco tempo, que o governo dele vai ser o governo para a maioria. Não cabe. Não está excluindo. Minoria e marque. Não dá para fazer exatamente. E os isso. direitos É um discurso humanos, totalmente exatamente. antidemocrático. Não? Totalmente antidemocrático. Eu sei do qual candidato você está falando. É o Mas eles já deram alternativas, viu? Não é fake news, porque está gravado. Não, ele eu sei, falando. eu sei. Não, Nossa, e é difícil para essas pessoas que estão apostando nele. Tem, né? Em toda família tem, impressionante. Quase em todos Todos os pais É uma tem, na loucura, universidade não. tem, na Eu saúde acho progressiva tem. Todos Eles chamam de fake news, vendo, gravar. Olha, é muita irracionalidade. É muita capacidade. Capacidade de imaginação. Mas enfim, essa questão que o Sérgio levantou é fundamental, gente. E o exemplo que eu dei mesmo foi de propósito para a gente pensar nisso. O que é democracia, né? São vários os conceitos de democracia, né? Aí vem várias discussões. Cuba é uma democracia? Né? Assim, de um ponto de vista, ela é mais democracia que outros países que se intitulam democracia. Quando dá direitos, né, à saúde, mortalidade materna infantil zero. Agora, por outro lado, os direitos de ir e vir, e os artistas, gente, sofrem muito. Eles não podem criar essa liberdade, não pode sair, dançar em outro lugar, tudo é... Então é complicado, né? Tem um lado que é democrático, tem outro que é mais democrático no nosso país, porque vê-se os nossos que não tem nem emprego, né? O que tem um salário ali de fora, tem direito de ir e vir, vou para a Europa, volto. Não tem, gente. Não é uma democracia inclusiva, né? Então é isso que você tem que ir pesando, né? Então, a esfera pública, para o Habermas, é um conceito muito importante, né? Que mostra aquelas arenas onde você pode explicitar as pretensões de validade, né, dos mais diferentes grupos que estão convivendo ali, né? E o Estado democrático ele tem que ser permeável a essas demandas, né? O texto do Júlio Miller e meu, né, ele trabalha os discursos, a representação, né, discursos sobre representatividade das conferências municipais de saúde. Foram muitos municípios analisados, no artigo só entraram 5, foi feito um recorte, foram 16 estudados, mas esses 5 a gente aprofundou mais esse roteiro, que mostra como essas demandas podem chegar, né, via as conferências, são um espaço, algumas mais representativas que outras, porque depende daí também do procedimento. Quem foi participar e convidado para aquela conferência municipal e depois aquele resultado, o que foi feito com ele? Será que ele chegou, né, a ser incluído como uma demanda, né, da população? Ou fez a conferência e deixou lá, né? Então, esse artigo tematiza um pouco, mas eu estava colocando que eu pensei à tarde em trazer o tema que perpassa toda é democracia e ética, mas eu pensei em trazer... Bom dia. Pessoal da aula. Eu estava dando aula ainda, mas... Eu sei como é que é. Também sou professora.
Lá também eu não consigo nem lá tarde conseguir ver. Bom, pensei em trazer à tarde a aplicação que a PEDUSE, o estudo que a PEDUSE faz de trabalho e interação no Habermas. Ela resgata, né, a categoria interação no trabalho e aplica para as equipes que o Habermas faz, para as equipes multiprofissionais de saúde. E ali está a aplicação dos conceitos do Habermas. Acho que é um exemplo, né, de como você pode aplicar na área da saúde. Então, pensei em trazer esse grupo de slides. E a gente pode também dar uma discutida nesse texto, que entra exatamente nesse tema, esse do Júlio Miller, democracia, esfera pública, de como a gente pode acatar essas demandas, né? Porque realmente a gente está num cenário complicado que a gente tem que, né, pensar realmente o conceito de democracia, né, e como é que a gente resgata esse conceito, que estava em construção, tá? Esses 30 anos a gente não pode dizer, vivemos uma plena democracia. A gente estava caminhando, saímos de uma ditadura horrível, né? Bem, com violência e tudo, para uma reconstrução democrática em processo, né? Então, outra coisa importante do ponto de vista do Habermas, deixa eu ver se eu coloquei, ou se eu só estou falando. Tá, isso continua aqui, né? Como é que, para você pensar procedimentos democráticos, tá? Mas o que eu ia falar, agora há pouco, é o seguinte: para o Habermas não é um metafísico, né? No sentido de trazer propostas fundamentalistas. Ele chama alguns processos de quase transcendentais, mas não é aquela filosofia que traz, né, o absoluto. Ele trabalha muito mais os procedimentos, os processos, mas ele busca uma universalização, né, de alguns valores. Por exemplo, ele diz que a democracia, por exemplo, é um valor que pode se tornar universal. A democracia é um valor que pode se tornar universal no processo civilizatório. Ele defende o tempo todo procedimentos democráticos. Ele diz que nada justifica, né, uma ação autoritária e não democrática, nada. Ele diz que esse valor deveria ser reconhecido universalmente como um valor ligado ao ser humano, assim como os direitos humanos, né, direito à vida, direito, né, à expressão, à liberdade de expressão, que está ligado à democracia. Então, essa é uma característica dessa autora, né, diferente, né, de outros. Claro que tudo é contextualizado, é histórico, mas ele diz que alguns valores podem vir a se tornar universais. E aqui, vejam, são aqueles mesmos universais pragmáticos lá, da fala do dia a dia, aqui aplicados em todas até uma esfera mais ampla, né, pensar, sei lá, num debate político, num debate. Clareza e inteligibilidade tem que estar sempre, né? Igualdade de chances no discurso, qualquer opinião pode ser tematizada e sofrer críticas, qualquer, né? Não tem nada, nenhum indiscutível. O emprego simétrico de atos de fala regulativos para impedir normas de coação, né? O que falou demais, o que saiu, né, do assunto, volta ao tema, enfim, essas regular o debate, né? E para impedir normas de coação, que alguém não possa falar, por exemplo, alguém seja impedido de falar. Oportunidade igual de chances no uso de fala representativos daqueles que você se coloca, né? E a reciprocidade nas afirmações subjetivas. E aí, isso aqui ele chama de condições contrafáticas. Então, não é só uma utopia a ser alcançada, mas assim, quando você entra numa interação com o outro, você já pressupõe isso faticamente, isso é fato, tá? Se eu ferir algumas dessas, eu interrompo a comunicação. Você vê que não está diferente, né, do que eu estava dando o exemplo do slide anterior, né? E nessas condições contrafáticas é que estão imbuídas, embutidas essas ideias de verdade, liberdade, justiça, reciprocidade, emancipação, solidariedade. Tá?
Então, o que eu acho também interessante no Habermas é isso, ele não fala só de uma utopia ser construída, você pode até ter um resgate utópico, né, usando a filosofia de Habermas, mas ele fala da linguagem do dia a dia, que já pressupõe isso. Quando uma criança socializada na língua, ela já tem regras gramaticais, né, que dá competência comunicativa para ela responder a essas condições controladas. Tanto que uma criança, né, você não entende direito, né, mas como, mãe? Não entendi. Né, ela já está aqui, ó, questionando clareza, né? É uma... Não, e essa coisa da criança, gente, é impressionante, né? Porque o questionamento é inato, né? Você acha, né, que a criança, tem uma amiga que dizia assim, não, incrível, exatamente. Não, tinha uma amiga que foi me visitar quando meu filho era pequeno e ela dizia, gente, é muito mais difícil que cachorro. Você fala assim, criança não, ela questiona desde bebê, antes de falar. Não? E eu lembro que quando já meus filhos tinha 5 anos, eu nunca esqueci essa cena. Ele tinha 5 anos, tinha saído da creche e ido para a escolinha perto de casa, eu moro em Santa Teresa. Eu cheguei da Fiocruz um pouco mais cedo, porque a gente tinha combinado que no que ele chegasse da escolinha a gente ia no cinema. E estava combinado, de véspera e tal, né? E eu cheguei lá. Aí ele chega da escola, eu falei, então vamos no cinema. Não, não quero ir. Mas como, meu filho? A gente combinou, eu vim mais cedo, tá passando, filho, está tudo combinado. Daí ele fez assim, mãe, eu sou uma pessoa. 5 anos. Pessoas mudam de ideia. O que eu vou fazer depois dessa fala? Ah, tá. Então o cinema vai ter que ficar para outro dia, refiz o pacto e tal. Claro que se fosse médico, se fosse uma consulta, eu ia contra-argumentar e a gente dá um jeito, né? Porque, olha, é difícil, o médico não tem claro que tem seria outra coisa, mas pô, o cinema deixa de ser pessoa. Até o incrível assimétrico da fala regulativa, porque assim, eu estou mandando. Ah, sério? Eu sou a mãe, isso já é o consenso. Quando não quer banho, né, a norma fala assim, banho sozinho ou banho com a Júlia? A Júlia era enfiá-la. Depois que ele vivenciou uma ajuda, ele não, sozinho. Eu gostava disso. Mas enfim, eu acho isso aqui muito interessante, bem dentro, né, dessa temática. Que veja, assim como você pode analisar se uma ação é democrática, ele fornece elementos para analisar se não é e questionar determinados procedimentos, né? Agora, uma coisa que complica, e a gente pode depois, né, voltar a discutir isso, é a seguinte, porque as pessoas às vezes são muito mecânicas ao ler o Habermas, né? Assim, isso é comunicativo, isso é estratégico, isso, e vão fazendo uma análise mecânica que às vezes não cabem. Por exemplo, Habermas diz, na teoria da ação comunicativa, está citado na minha tese de mestrado, não me lembro bem agora que página, mas eu lembrei disso. Uma mesma ação pode ser considerada comunicativa se olhada a partir de um grupo que tem um mundo da vida recortado ali, que está vivendo, né, as mesmas coisas, um grupo de igreja ali, um partido, né, e se olhada de fora com relação a oponentes ou diferenças. A mesma ação pode ser considerada, né, como democrática. Vocês vejam como isso é complexo. Então não dá para ir taxando assim, totalmente. A não ser que fira direitos universalizáveis, que aí é um outro tema muito interessante do Habermas, né? Que é o direito humano como ligado à dignidade humana, né? Que vem do Hegel e tal. Que aí é uma outra discussão mais profunda. Você não pode também matar, ferir, entendeu? Mas assim, a ação estratégica não é tão fácil. Em saúde, né, esse exemplo da cirurgia que eu dei, né, aí entram também questões, né? Por exemplo,
Qual ética vai valer? É um tema bem polêmico, né? A ética que informa de forma mais profunda, por exemplo, os profissionais de saúde, que é salvar uma vida, temos que fazer tudo para salvar uma vida. E chega um paciente e não aceita transfusão de sangue. Aliás, tem um livro sobre isso, escrito por a personagem é uma juíza. Nossa, não esqueci o nome desse livro, eu preciso anotar para recomendar, é muito interessante. Mas a gente vive isso nesse país, né? Assim, um país que religiões múltiplas e tal, a gente vive. Então, como casar isso? Então, são questões que você vai avaliar ali e argumentar até esgotar os argumentos. Não pode impor, a não ser que esteja inconsciente, não tenha família, porque aí não tem como você saber. Né? Porque às vezes no documento deles tem comunicando que não quer receber. Se tiver, aí você tem que respeitar. Mas você fica entre a coisa. É isso. Mas estava vendo um texto na pós falando assim de gestante testemunho de Jeová. Aí pior, porque aí ela morreu e a menininha é criada como se a mãe fosse uma heroína, porque ela, apesar de perder a vida, ela decidiu não se contaminar, porque é a visão deles, né? Sim. Assim, ela é criada, eram 3 irmãs, a mais velha que faleceu, eu sou amiga da do meio. E a sobrinha dela tem a mãe como uma, sabe assim? Porque apesar de perder a vida, ela decidiu. Enfim, tem a sua visão particular e tem que respeitar daquele outro ser humano, né? Mas isso é complicado. Eu argumentaria até me acabar de anoitecer. Enfim, é a minha formação, né? Então, no texto lá, né, aí você fala, gente, será que a criança vai querer ser testemunho de Jeová? Será que ela vai querer perder a mãe? Exatamente. Nossa, é tanta coisa, enfim. Tem um episódio do House, que eu vi com meu filho que traga disso. Mas o House já viu, né? Não, o House é um trator, né? O House também. Estou falando que ele tematiza dele. Bom, isso aqui, gente, eu acho que é o fim desse primeiro slide, que é desafios e potencialidades. Daí a minha proposta é a seguinte, vou falar rapidamente aqui, vocês podem comentar, e daí à tarde a gente entra nesses exemplos aplicados à saúde, embora a gente já tenha dado vários, e faz uma discussão, né? Então, defesa de equipes, desafios e potencialidades da teoria bermasiana. Defesa de equipes e interdisciplinaridade, porque elas são interdisciplinares, porque elas estão mais próximas, né, a um fazer democrático, então são vários conhecimentos, então ela é perfeitamente aplicável. Eu vou trazer ainda o conceito da PEDUSE de equipe agrupamento e equipe interação, tá claro? Ação comunicativa e pensar a proposta de humanização. Eu acho que já tem vários textos também mostrando isso, né? Porque humanização tem a ver com o direito à saúde ser bem tratado e ser reconhecido como outro legítimo, né? Isso também é da teoria bermasiana, né? Articular epidemiologia, o planejamento e gestão dos serviços de saúde, porque veja, só a epidemiologia, que seria o mundo mais objetivo, né? Porque a epidemia também pode ser vista de vários pontos de vista. Mas assim, só o reconhecimento de um agravo e a informação sobre ele não faz com que ele se resolva. Precisa todo um trabalho de planejamento, gestão, serviços, né? E precisa... outro que eu vou recomendar para vocês, eu acho que está no próximo slide. É um que é sobre argumentação em medicina, que eu publiquei com o Javier nos cadernos de saúde pública, que fala da relação médico-paciente, de como o paciente tem direito de uma segunda opinião, pode se contrapor, e hoje também com o Dr. Google, né, os pacientes estão muito mais questionadores. E algumas coisas e ali a gente trabalha com o Toulmin, que é um dos autores com que Habermas trabalha na teoria da argumentação, daí na função de argumentos, né? Ele diz, não joga fora os argumentos científicos, porque eles ajudam, né, até, por exemplo, a pensar um itinerário de tratamento, nos serviços ou um tratamento. Tuberculose, por exemplo, né?
Agora facilitou porque virou uma cápsula, né? Mas quando eram 4, enfim, você só consegue se você tem adesão do paciente, o usuário, né? São vários termos. Então não é. Então o que eu quero dizer é que mesmo em condições, eu escrevi isso em algum lugar, em condições assimétricas de saber e poder, pode haver uma ação comunicativa. Porque aquele poder, o poder, por exemplo, de passar uma receita, de pensar um tratamento, é um poder legitimado na sociedade. E é assim no mundo inteiro, não é só aqui. Só na Suécia a questão dos médicos até é mais democrática, no sentido, né, partilha-se mais com os outros. Pela história da Suécia, uma história, né, de democracia bem mais aprofundada. Mas é um saber que foi sendo conquistado, numa posição que foi sendo conquistada historicamente. Mesmo assim é questionado, né, quando ele é exercido de forma, né, autoritária, ele é questionado. E a gente conseguiu coisas que há um tempo atrás a gente achava que não ia conseguir. Por exemplo, a bula. A bula tem que ser numa linguagem mais clara. A receita hoje tem que ser escrita com letra legível, coisa que é impensável. Quando eu era adolescente, olhava aquilo, eu queria entender, não podia entender. Criança e só o farmacêutico, que história é essa, né? Mas isso a gente já passou. Fala. E aí a gente entra nos princípios da bioética, né? Que a nossa beneficência, ela vai até a autonomia do paciente, né? Que ele tem direito a escolher também. Não, e aquilo que eu falei também no início da aula, né? Também não basta a descoberta científica, ela tem que ser avaliada. Essa pretensão de validade erguida por uma descoberta científica, ela tem que ser aceita pela sociedade, senão ela também não vai adiante. Eu sempre dou exemplo do uso de células-tronco. Sempre dei em sala de aula. Veja, ficou tramitando 10 anos esse projeto. Vocês lembram disso? Discutiram padres, religiosos, cientistas padres, a sociedade toda, né? Porque já estava ali comprovado que faz bem, que tem uso para salvar vidas e tal. Nos Estados Unidos já estava valendo, aprovado. No Brasil demorou 10 anos para regulamentar. Porque não é assim, descobriu, agora vamos usar. Né? Tem toda uma discussão, então a ética está aqui por trás. E toda a sociedade tem que participar. Né? A questão do aborto mesmo, é uma questão complicada. Né? E nesse artigo com o Júlio Miller, acho que a gente dá esse exemplo. Não só o positivo vem das conferências, vem, por exemplo, o não o aborto, né? Tipo assim, a sociedade, quando o Temporão tentou, imagina, o Temporão da Fiocruz foi ministro, né? Tinha toda, né, uma argumentação, é complicado, né? A gente defende, é uma luta, por isso que é uma luta também os direitos, né? Porque alguns entram em questões e saúde é cheio de exemplos. Então vou parar com os exemplos, não tem mesmo. Planejamento estratégico estacional, teoria macroorganizacional, sistema de direção estratégica do mato, sistema de processamento de problemas e soluções. Destacam-se aspectos comunicativos, porque os problemas eles são situacionais. Não sei se vocês conhecem o planejamento estratégico situacional. Então ele é muito habermasiano também. Não é um ator que sabe a verdade. Aliás, o Marco trabalha muito isso. E ele tem base em alguns autores que são os autores base do Harvard também, né? Russell, Schultz, Turing, o Marx trabalha com ele. Então eu fui fazendo umas correlações, né? Aqui, na minha tese eu trabalhei alguns de doutorado. Prospectiva estratégica, né? Cenários construídos intersubjetivamente na prospectiva estratégica de Godet, que é um autor que trabalha cenários, né? Os cenários não é um especialista que vai lá e diz o cenário, é isso. Trabalhar intersubjetivamente, cada um, né, dá a sua opinião, você vai construindo os diferentes cenários. Análise estratégica hospitalar de Michel Primadeiro, que também a gente faz, né, no nosso grupo de pesquisa, uma leitura comunicativa desse método, que é a demarche estratégica. Vide tese da Angélica, nem vou dar outro, e artigo, né, depois, e artigos derivados, né, que mostra também essa aplicação, uma leitura mais comunicativa. Né? A gestão pela escuta
Aliás, Gestão pela Escuta é um livro também com esse nome, né, do Javier. A gente trabalhou aprendizagem organizacional, análise cultural, negociação e liderança, né? E na relação médico-paciente, que é esse livro, esse artigo Argumentação e Medicina, que tem bem a aplicação, né, do TUME, os argumentos, né, que vale com relação ao mundo objetivos, que vale com relação a normas e assim por diante. Como construir consensos verdadeiros, né? A importância de tematizar o conflito, isso é bem habermasiano, ele é o filósofo do consenso, mas o tempo todo esse consenso é provisório, né? E ele é questionado por algum conflito com relação àqueles mundos, ao mundo da vida, como a gente vê. A importância de discutir os indiscutíveis numa organização. Aquilo que, né, não é tabu, não pode falar, e, né, às vezes são até relações de poder muito arraigadas. Tudo é discutível, tudo. Então, isso é demasiado. Tudo pode virar tema de discussão e ser questionado. Temos pré-interpretações, inclusive, sobre o que são redes de atenção, qualidade de atenção, com esses consensos prévios agimos. Isso é um exemplo também, né? A gente tem já na cara, e o usuário também tem, né? O que é bom atendimento? Fiz uma vez uma pesquisa sobre ele. Eles sabem o que é bom atendimento e vão no serviço onde eles acham, quando podem, claro, né? Quando não é emergência, quando é eletivo, eles vão, às vezes, para mais longe, pegam 2 ônibus e vão naqueles que eles sabem que o médico é bom. Então, são os juízos de valor. Juízo de valor é uma coisa do Flores, do Echeverria, que a gente trabalha também na disciplina paradigmas da linguagem, né? Então, aqui, eu pensei aqui os 3 mundos, né, compartilhados por um mundo da vida comum, que é a questão da ética, né? Todos têm direito à saúde, a necessidade de salvar as vidas, e pensei aqui o SUS mais objetivo, como a rede física e todas as condições que proporcionam o atendimento, porque sem isso não teria, né? Assim, não dá só para você, direito a todos, mas e aí? O concreto, cadê, né? Os profissionais que atendem e tal. Normativo, que é a saúde como direito, né? E o acesso, está aqui dentro, a regulamentação do acesso, né? O subjetividade e intersubjetividade, que é na relação médico-paciente, nas escolhas do usuário. Eu dei o exemplo, né, agora há pouco. Então, eu pensei esses desafios, né, para fechar essa parte aqui. E aí, à tarde, a gente continua discutindo. Eu, então, fecho dizendo, que, né, desde o início, que a dialética entre ação comunicativa e discurso, ela está presente o tempo todo. Eu entro na ação fluida e aí eu paro, tematizo e volto para a ação fluida. E o discurso como tematização de questões relativas a qualquer dos 3 mundos que se tornam questionáveis e volta-se a consensos para a ação que são sempre provisórios. E agora é o fim. Isso eu botei no livro de planejamento e também na minha tese de doutorado, né? Gosto muito dessas frases aqui, né? A ciência descreve as coisas como são, isso é um poeta falando, né? A arte como são sentidas, como se sente que são. Fernando Pessoa. Abraço, Beth. Outro para você, vamos ver. A unidade, e essa é uma fala do Habermas, e é o nome de um texto dele, que na época que eu li, ele não estava traduzido ainda, mas o Flávio Zygmunt, acho que fez uma tradução e levou para a sala de aula. Olha que privilégio. Logo que saiu do fogo, a unidade da razão somente continua perceptível através da pluralidade de suas vozes. É legal. Porque aí você pensa numa unidade, mas o quanto ela é plural. Ok? Voltamos à tarde, então? Mas vocês podem ver. Também ainda questionar alguma coisa, está lá. Mas à tarde, vocês vão poder, enfim, trazer o que perceberam da leitura com a aula, para a gente dar uma, né? Eu sempre. Né? Foi claro, gente? São conceitos. Na aula dessa, Não sei, complicadinhos, né? Mas a gente tenta passar o mais inteligível